Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, vou começar o vídeo pedindo para que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, marca lá o sininho para que você continue recebendo toda sexta-feira o anúncio de que o nosso vídeo está no ar. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, que hoje vai ser um vídeo aulinha, falando sobre uma alteração muito comum nos exames de pacientes no meu consultório. É um motivo que as pessoas fazem pergunta, querem entender, mas o porquê, me explica melhor sobre a tal da ferritina. Alterações tanto para mais quanto para menos, né? Porque assim, ó, acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre ferritina não é nem entender o que ela é. É entender que quando o paciente chega no consultório, ele já abriu o exame de sangue dele, ele já olhou os valores de referência e ele já está sabendo tudo. Ele já até diz, eu estou muito bem, porque eu estou tudo dentro dos parâmetros aqui da normalidade. Então eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou reforçar aqui para que vocês entendam de onde é que está saindo aquele valor de referência que vem logo abaixo do exame de ferritina, né? Que vai dizer que o normal é de tanto a tanto. Bom, o valor de referência de alguns exames, e o ferritina é um deles, é obtido a partir de uma média estatística de um banco de dados de um laboratório. Então o laboratório vai pegar coletas de ferritina do ano de 2018 e vai distribuir em uma curva de Gauss cada coleta onde é que estava o valor daquela pessoa, tá? E ele vai distribuindo e vai distribuindo. Bom, depois de ele distribuir nessa curva, e quem faz isso é um software, ele vai se deparar com isso aqui, ó. Essa é a distribuição da ferritina. Então, vai ser retirado os valores que ficaram muito fora, ó, isso aqui vai ser retirado, e a gente vai trabalhar então com o valor de referência dessa média populacional aqui, tá? Isso não é um parâmetro que vai me determinar se a pessoa tem mais saúde ou não. Simplesmente está me dizendo se a pessoa está dentro dessa média estatística populacional, que está englobando quem? Está englobando desde as pessoas com menos saúde até as pessoas com muita saúde. Na minha opinião, eu deveria avaliar o paciente dentro de um valor de referência somente de pessoas com muita saúde e não englobar aqui as pessoas que estão passando por um problema crônico de saúde, que estão indo no laboratório coletar exame para acompanhar uma doença e aquele exame daquela pessoa que está doente, que portanto pode ter alterações bem severas, vai estar sendo usado como mais um a determinar um parâmetro aqui de se você está ou não saudável. Isso é muito perigoso. A gente começa a entender isso quando olhamos para o valor de referência da ferritina. Quer ver? Vamos mostrar aqui, ó. Vocês podem ver aqui que para homens e mulheres o valor de referência é diferente. Estão vendo aqui? Ó, homens fala que é de 30 a 400 e mulheres de 13 a 150. Vamos até colocar aqui, ó. Vamos colocar para entender. Ó, mulheres e homens, tá? Aqui vai falar que homens podem ter até 400. Perdão, troquei. Homens menores que 400 e mulheres menores que 150. Ora, será que o metabolismo do homem e da mulher ele é diferente em relação à ferritina? Não, não é. O que acontece é que como mulheres menstruam, mulheres perdem sangue e, portanto, perdem ferro. Então vai vir aqui na estatística que mulheres teriam menos ferritina do que homens e que homens poderiam chegar com uma ferritina até 400, tá? Então aqui é porque temos uma análise de uma média estatística de uma população. É legal avaliar o meu paciente assim? Não. Quando eu paro para avaliar o que seria o valor de referência de ferritina, a gente trabalharia com valores muito justos aqui, ó, de 70 a 80, ó, muito mais justinho. Tá vendo que eu estou aceitando
uma variabilidade de apenas 10, tá? Bom, por quê? Por que eu tenho que ter isso aqui? Vamos entender, porque quando vocês olharam aí, onde mostra que mulheres, elas poderiam ter o mínimo de 10, essa paciente aqui, ela não chegaria no meu consultório com 10. É muito difícil essa paciente chegar até aqui porque ela não tem energia para sair da cama. É uma paciente que está cheia de queixas, mas que está sendo olhada como uma paciente que está dentro do normal, né? Olha aqui, se ela tivesse 15, ela estaria dentro de um padrão normal. Só que essa paciente provavelmente está com uma queda de cabelo absurda e está com um estado de fadiga crônico, né? Inclusive podendo estar com uma anemia que a gente chama de anemia ferropriva. Bom, falamos de valor de referência, mas então por que é importante ter essa ferritina, né? Porque a ferritina, eu chamo ela de o almoxarifado do ferro. O ferro que é transportado na hemoglobina, ele é depositado na ferritina, é lá que o ferro vai ser buscado para poder ser transportado pelo corpo. Uma molécula de ferritina, ela é capaz de armazenar até 4.500 átomos de ferro. Olha a importância da ferritina, tá? Então você podia pensar assim, então quanto mais ferritina, melhor? Não. Por que não? Por que eu coloquei como limite de ferritina de 70 a 80? E vamos lá, né? Vamos entender que é muito raro encontrar pessoas aqui dentro, tá? Pelo menos em consultório, que eu sou procurado por pessoas já sem saúde, né? Que já estão com alguma debilidade. A maioria dos meus pacientes vem com 200, 300, 400, tá? Bom, e qual o problema de um paciente com 400 de ferritina? Como é que eu tenho que enxergar isso? A ferritina, ela é uma proteína produzida pelo fígado na fase aguda de inflamação. Aqui seria a hora, talvez, de você dar um pause nesse vídeo. E se você não assistiu o vídeo postado há pouco mais de um mês, onde eu falo sobre a inflamação silenciosa, esse vídeo ele é pré-requisito para você entender o que eu vou falar agora aqui, tá? Quando você está com o corpo inflamado, muitas vezes sem sintoma, porque você está com aumento de gordura na circunferência abdominal, porque você bebe muito, porque você tem uma alimentação tóxica, você vai gerando uma inflamação. E essa inflamação vai aumentar algumas proteínas, que a gente chama de proteínas de fase aguda. A ferritina, ela é uma das proteínas de fase aguda da inflamação. Então, quando eu pego um paciente com 400, eu tenho que pensar, esse meu paciente está inflamado. Ela é um sinal, um sinalizador de inflamação. Para eu ter certeza de que eu posso usar ela como um sinalizador de inflamação, eu vou dosar outras proteínas que também são produzidas num paciente inflamado. Quais são as outras? Proteína C reativa ultrassensível. Eu vou dosar volume de segmentação glomerular, ou também chamado de velocidade de hemossedimentação. Eu vou dosar outra proteína de fase aguda, ferritina. Fibrinogênio. Tem um outro marcador que a gente pouco usa, mas ele é um marcador de inflamação, chamado ácido úrico. Também, ó. Então eu começo a fazer um scanner do meu paciente, né, olhar ele e procurando uma explicação para ver se essa ferritina está alta por outros fatores ou simplesmente por uma inflamação silenciosa, tá? Uma vez que eu identifico que tudo isso aqui está alterado, bom, aí eu já sei qual é o próximo passo. Eu tenho que trabalhar de forma a desinflamar esse paciente, tá? Baixar a inflamação e baixar a ferritina. Por que eu me preocupo tanto em baixar a ferritina? Porque a ferritina ela está me dizendo que eu tenho um excesso de depósito de ferro. E o ferro ele começa a doar elétrons para formar um radical livre chamado radical hidroxila. Esse radical hidroxila
ele é formado através dessa doação de elétrons. Isso tem um nome, isso a gente vai chamar de reação de Phantom. Isso aqui é legal de entender, tá? Essa reação de Phantom, que pode ser estimulada, o gatilho pode ser o aumento de ferritina, começa a formar um radical livre que aumenta o estresse oxidativo, causando danos diretos ao DNA da célula. Então a ferritina, olha que coisa louca, o aumento da ferritina propicia, como um gatilho, propicia essa reação de Phantom, que é uma reação formadora de radicais hidroxila que, por sua vez, vão causar dano ao DNA celular. Então, manter a tua ferritina dentro desse limite aqui é interessante para que você não conheça num futuro doenças muito graves, doenças degenerativas que se oportunizam dessa célula doente, dessa célula velha, tá? Bom, todo paciente que está com ferritina alta é um sinal de inflamação? Eu tenho que enxergar a ferritina como um sinalizador de inflamação? Não. Existe uma doença herdada geneticamente chamada de hemocromatose. Hemocromatose. Estima-se que 0,5% da população tem a hemocromatose, que pode ser geneticamente herdada ou de causa secundária, mas a mais comum é de forma genética, tá? Então aqui também é legal, eu pergunto para o meu paciente, você tem história na família de pai, de irmãos com ferritina muito elevada? E não é incomum o paciente falar, sim, doutor. Tanto que eu me lembro, tenho recordação do meu pai, quando ele era vivo, ele tinha que estar toda hora tirando sangue, né? Por quê? Porque quando você tem uma hemocromatose, o paciente ele pode até adotar hábitos saudáveis, ele pode comer bem, se exercitar, emagrecer e ele vai continuar com a ferritina alta. Então, a única solução para ele é ir frequentemente no hospital, no posto de saúde, ficar tirando lá 400 ml de sangue para diminuir a ferritina, tá? Então, a hemocromatose também tem que ser abordada. Existe como você fazer um exame genético no paciente. Eu não faço isso de primeira. Se eu recebo o paciente com ferritina alterada e eu vejo que ele tem outros marcadores de inflamação ativados, eu não vou fazer teste genético ainda, eu vou tratar o paciente, eu vou devolver saúde para ele e vou esperar para ver o que acontece com a ferritina, tá? Bom, outras causas aqui de ferritina elevada é a esteatose hepática, que hoje é muito comum, né? A gente habita um país, o Brasil é um país onde tem mais da metade da população com aumento da circunferência abdominal, então você tem aí já muito mais probabilidade de esteatose hepática. Esteatose hepática é um nome bonitinho para falar gordura no fígado. Então, quando você tem gordura no fígado, também você pode ter aumento de ferritina. Quando você ingere bebida alcoólica em um pouquinho em excesso, você pode ter aumento de ferritina. Então, são várias as causas, tá? Mas é também importante entender que ter pouca ferritina pode trazer problemas, tá? Que é justamente o que eu falei aí. Quando você passa a ter uma ferritina menor do que 40, menos de 40, se você não reverter isso aqui, em algum momento da vida, o paciente pode apresentar uma anemia chamada anemia ferropriva, né? Por quê? Porque a ferritina ela vai ajudar a formar hemoglobina, que é quem vai transportar oxigênio no corpo. Então pensa que se eu tenho pouco estoque de ferritina, eu vou formar menos hemoglobina, o ferro vai formar menos hemoglobina, eu vou transportar menos oxigênio. E tecidos que recebem menos oxigênio são tecidos que vão entrar em estado de hipofunção, né? Isso é perigoso porque perpetuar um estado de hipóxia, a gente sabe que aumenta risco de câncer, de outras doenças que se oportunizam de um corpo com pouco oxigênio, tá? Bom, eu fiz um resumão aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre esse exame que eu solicito e vejo que muitos pacientes ficam perdidos, mas é sempre importante lembrar que você precisa ir no seu médico, tá? Pede para o seu médico solicitar esse exame para você. E agora que você já tem um pouquinho de noção do que esse exame representa na saúde do corpo, você pode, inclusive,
debater com o teu médico, conversar com ele, entender quais são as terapias que ele vai propor para você e entender o que você pode fazer para mudar uma alteração de ferritina, né? Tanto para mais quanto ferritina para menos. Bom, isso era a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até o finalzinho. O vídeo foi um pouco mais longo, porque falar sobre ferritina em 3 minutos também não daria. Fiquem atentos nos nossos próximos vídeos. Dê um likezinho aí se você gostou. Muito obrigado.